abençoar nesta noite. Irmãos, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração nessa noite: o seu esforço não é em vão, a não ser que você acredite que seja em vão, aí será em vão. Mas se você acredita que o Deus que você veio lançar nele esforço, lançar nele vontade e fez tudo para estar aqui, ele vai te recompensar. Eu fico pensando assim: Deus não é um Deus injusto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus fiel. Quem encontrou o livro de Esther, diga amém, Jesus. Esther, no capítulo de número 5. Esther, capítulo de número 5. Aleluia. Verso de número 13 e 14. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Diz assim: porém tudo isto não satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado na porta do rei. Então disse Zeras a sua mulher e todos os seus amigos: faça uma forma de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que corte nela Mardoqueu. Então entra-se alegra com o rei no banquete, e esse conselho lhe pareceu bem a Amã, e mandou fazer uma forma. Eu só quero que você leia o verso do capítulo 6, verso 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer os livros da memória, as crônicas, e leram adiante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de que Bigtã e Tera, dois eunucos do rei, da guarda da porta, e de que procuravam por as mãos do rei Assuero. Então disse o rei: que honra, que galardão se deu por isso a Mardoqueu? Os conselhos do rei lhe disseram: coisa nenhuma lhe fez. Eu quero que você guarde a sua Bíblia aberta do jeito que está aí, porque eu quero entrar um pouquinho nesse texto. Com a ajuda do Espírito Santo, peço que Deus olhe. Querido Deus, no nome de Jesus, meu Deus, é uma noite que estamos aqui, Pai, ó Deus bendito, na tua santa presença, assim como o Senhor tem falado conosco desde o primeiro dia desse culto, desse trabalho, ó Deus, que foi realizado e que está sendo realizado. Meu Deus, que o Senhor continua falando nesta noite, no nome de Jesus Cristo, é o que peço e agradeço. Ser conosco, no nome de Jesus. Sente ao lado do teu irmão e dá um toque nele e diga assim: ouça o que Deus vai falar com você. Glória a Deus. Irmãos, eu disse para você assim que Deus não é um Deus injusto. Deus seria injusto se você... Aqui tem pessoas que chegou, arrancou do nada para poder estar aqui. Aqui tem pessoas que pensou 1001 vezes, planejando se viria ou não viria. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Coloca dentro de você nessa noite que Deus não é um Deus injusto. Deus é um Deus fiel. Então, se você for sincero com Ele, você tem certeza que o seu sacrifício, o seu esforço, o seu sair de lá para estar aqui não é em vão. Então você já está abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Salmos, no capítulo de número 9, no verso de número 10, diz assim: nunca, ó Senhor, tu desamparaste aqueles que te buscam. Deus nunca desampara aquele que se propõe a buscar. Deus nunca desampara aquele que se propõe a buscar a sua face com vontade, com verdade,
Irmão, você sabe o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz assim sobre dois homens, rei Assuero, Amã, Mardoqueu. Sabe o que eu quero dizer aqui uma coisa? Eu quero que os irmãos ouçam bastante atenção. Às vezes eu fico pensando assim, por que muitas pessoas elas não são abençoadas de maneira que gostaria de ser abençoada? E muitas vezes o motivo de nós não sermos abençoados é que nós mesmos impedimos a bênção na nossa vida. Eu quero trazer uma coisa aqui, irmãos, uma coisa dos céus. Eu esses dias estava lendo, eu gosto de ler muito a palavra de Deus. Eu li várias vezes livro de Esther, lia e relia, e existia uma preocupação comigo. Por que Jesus, um dos seus primeiros sermões que ele pregou a palavra, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 44, ele encerrando a mensagem, ele disse para o seu discípulo assim, sabe o que ele diz para o discípulo? Ele diz assim, amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Levanta a tua mão e exalte o nome do Senhor. E várias vezes eu perguntei, meu Deus, quer dizer que eu não posso? Deus, eu quero que os irmãos coloquem isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, na nossa memória, que Deus nos escolheu para nós sermos abençoador e não sermos maldiçoador. E aqui nós encontramos exatamente um homem que planeja tudo. Ele projeta um pensamento, um projeto de percepção, uma cilada oculta, mas ele esqueceu que essa cilada acabaria na sua própria cabeça. Levanta as duas mãos no nome de Jesus. Naamã nunca pensou. A Bíblia diz que a ordem do rei para Naamã, a Bíblia diz que a ordem do rei para Naamã diz assim, Naamã, eu te coloco aqui porque você será meu servidor, e você fica diante de todas as pessoas dos porteiros que tiver que passar no seu lado, terá que curvar-se diante de ti, e outros terão que se inclinar perante ti. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu era um judeu fiel a Deus. Não interessava quem pensava dele, não interessava quem queria ver bem dele, não interessava se alguém elogiava ele, não se interessava se alguém gostava dele. Ele servia o Deus único, verdadeiro, poderoso, grandioso, o que vai abrir o mar vermelho. Levanta a tua mão e exalte o nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquilo vai nascer do ódio. Você sabe que quando uma pessoa não se inclina para você, nasce do ódio. Por que essa pessoa não me dá atenção? Por que essa pessoa não volta para mim? Por que essa pessoa não me atende? Por que essa pessoa não liga para mim? E começa a gerar um clima ruim. E ele se enche de fogo, se enche de ódio, e ele vai se encher. Um dia, ele convida toda a sua família e diz assim, eu quero que vocês venham, chama sua mulher, chama seus amigos, chama seus companheiros. Eu não sei se ele fez um banquete, a Bíblia não diz, a Bíblia diz que apenas que ele falou, eu quero que você levante as suas mãos ao nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele convoca. E você sabe o que ele convoca? Ele convoca para falar exatamente sobre Mardoqueu. Quantas pessoas já não chamou seus amigos, seus companheiros para falar de você? Quantas pessoas que já não reuniu em algum lugar fazendo aquele localzinho para expressar você ou para lançar alguma coisa sobre você? Mas tenha muito cuidado, se não estiver na direção de Deus, se não estiver na presença do Senhor, se você não estiver pensando, ela pode voltar
Você sabe que o rei gosta muito de você, não gosta? Porque se nós lermos o livro de Esther, capítulo de número 2, o versículo de número 7, aliás 3, 7, a Bíblia diz que o rei Assuero gostava tanto de Amã, que ele passou o anel quando ele pediu que ia matar um povo oculto. E esse povo oculto eram os judeus, era a família de Mardoqueu. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Escuta só. Aí a esposa diz assim: eu tive um pensamento ótimo. Eu tive um pensamento legal, porque todas as pessoas que estão erradas, ele acha que tem pensamento ótimo, ele acha que tem pensamento legal, ele acha que do jeito que ele está pensando vai funcionar, ele acha que do jeito que ele está projetando isso vai dar certo. E ele não sabe que aquilo pode cair em cima da cabeça dele. Se dá errado, é ele mesmo que vai padecer. Levanta a tua mão e exalta o nome do meu Senhor nessa noite. Anavacédia canto com Anavassúria. Eu sinto a presença do meu Deus. Eu vi hoje os irmãos aqui mentindo aquele chorando e eu estava ali. Eu falei, nossa, como que esse pessoal vem do povo lá? Meu Deus, as pessoas estão molhadas. Mas isso vale a pena seu sacrifício. Vale a pena seu sacrifício. E aí, irmãos, aí os amigos olhou e disse assim: olha, mano, que nós nunca tivemos um pensamento, mano, um pensamento desse. Então nós vamos fazer uma forca de 50 de altura. E vamos fazer para quem? Ó, Mardoqueu. Ele esqueceu que a própria boca ia voltar para a cabeça do Deus. Você sabe que tudo que você deseja, eu vejo você, eu estou trazendo uma coisa aqui porque eu escuto direto. O crente fala bem assim: estou nem aí, que Deus castiga ele. Primeiro Deus vai castigar você, porque ela vai voltar sobre você de novo. Eu vejo o pessoal dizer assim: ó, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai cair na ruína, você vai ver. Sabe que tem uma coisa? A sua própria palavra cairá sobre você. Daqui a pouco eu vou mostrar um versículo que confirma o que eu estou dizendo para você. Que tudo que você falar, ela vem de volta ao seu favor. Se você... Então eu entendi. Por que Jesus diz: amai o nosso inimigo, dizei bem aos que vos maldizem, ele diz: fazei bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Não era para amaldiçoar em hipótese alguma. Tinha que oferecer a ele a bênção que está sobre a sua vida, sobre você, para saber que você é abençoador. Levanta a tua mão e exalte o nome do meu Senhor. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? E aí esse pensamento foi legal. A história de Amã diz que Amã gostou tanto da conversa da esposa com os amigos que perdeu o sono de noite. O costume, irmão, de Mardoqueu chegar, ele chegava cedo. Mardoqueu chegava cedo. E Amã chegava e depois ele chegasse. Mas nesse dia, quem chegou cedo foi quem? Amã. Amã diz assim: hoje, quando o Mardoqueu não estiver na porta lá, porque eu detesto aquele homem na porta que me recebe, eu quero chegar lá e já quero conversar com o rei. Eu quero falar com o rei que eu já preparei tudo para ele. E ele deu você com de tanta, sabe, aquele homem alto de si mesmo, cheio de si mesmo, toda arrogância, todo orgulho, toda soberba, todo tipo de pensamento. E ele diz assim: ó, amanhã cedo, antes de Mardoqueu chegar lá, eu chego lá. E naquela mesma noite, a Bíblia diz que o rei Assuero deita de um lado, vira do lado, vira do outro, perde o sono. A história diz que o pessoal canta louco, porque isso era todos a respeito dos reis antigamente, e depois tem que ler alguma mensagem, tem que ler algumas histórias, e de repente ele lê um crônica, mesmo alguém lê um crônica concernente à história do rei Assuero, e ele descobre que na primeira página
a esse homem. Deu glória para Deus. Sabe o que ele... Mas Deus é um cara cheio de silêncio. Ele chega cedo, o rei não conseguiu a noite, e perguntou para um dos eunucos assim: alguém já chegou no pátio? Sabe qual que é a palavra? Amã. O rei disse: isso, Amã mesmo, manda trazer Amã. Manda trazer Amã. Aí ele chega para Amã: e é isso que eu quero que você me acompanhe comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Está com a Bíblia aberta? Sabe o que a Bíblia diz? Olha só, a Bíblia diz assim, Esther 6, verso 4. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio no exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca e que tinha preparado. Chegou cedo para pedir a forca de Namã, de Mardoqueu. O mancebo do rei lhe disseram: eis que Amã está ao pátio. Então disse que entrasse. Então Amã, o rei, disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: olha só que cara. Então Amã disse ao seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Quer dizer, ele falou bem assim: hoje o rei vai me colocar na pedestal, lá em cima. Olha o rei, coitado, pensou errado. Sabe o que diz a Bíblia aqui? Vamos lá, a Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, verso 7: pelo que disse Amã ao rei: o homem de quem cujo rei se agrada, traga o vestido real, o que o rei se costuma vestir, monta o cavalo que o rei costuma montar, ponha sobre ele a coroa real na sua cabeça, entrega o vestido e o cavalo na mão do príncipe do rei, dos maiorais dos senhores, e vista aquele homem cuja honra o rei se agrada, e leva o cavalo pelas ruas da cidade e apregoa diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Aí ele ficou pensando: não, o rei hoje vai. Ele ficou pensando assim, eu fico pensando que ele já ficou imaginando assim: hoje eu vou vestir a roupa do rei, hoje eu vou dar no cavalo do rei, hoje eu vou ter a coroa do rei, hoje o rei vai colocar alguém para puxar e vai andando comigo pela cidade, e além de andar diante de pregar, este é o homem a qual o rei se agrada. Assim o rei faz, assim o rei faz com o homem que o rei se agrada. Teria que sair falando, além de puxar o animal, sair falando, irmãos. E ele ficou: esse homem é eu, não tem como, o rei só gosta de mim. Irmãos, levanta as duas mãos ao nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Verso 10: então disse o rei: apressa-te, toma o vestido e o cavalo como disseste, faze conforme o disseste com os judeus, Mardoqueu, porque está sentado à porta do rei, coisa nenhuma fizeram, quando que nenhuma das tuas palavras deixará cair. Então Amã tomou o vestido do cavalo e vestiu Mardoqueu e levou pelo caminho da cidade, e apregoando e dizendo: assim fará o homem cujo